Parece que a caminhada do Nicolas lá em Brasília deixou o pessoal do governo Lula desanimado, tá? Olha só, um monte de gente falando sobre as dificuldades do Lula esse ano, né? Até pouco tempo atrás, o Lula estava achando que não, eu já ganhei a eleição, porque com o Flávio Bolsonaro agora eu ganho, não sei o que lá. Só que, como a gente tem visto, o Flávio Bolsonaro continua ganhando, existe a perspectiva de muita movimentação popular esse ano, com essa caminhada do Nicolas e outros eventos que certamente serão marcados, e os escândalos do Banco Master e do INSS tendem a minar a candidatura do Lula. O Lula está com problemas sim esse ano. Vamos ver aqui o que o pessoal, os próprios especialistas aqui do pessoal da esquerda estão dizendo sobre a possibilidade do Lula nessa eleição, se ele tem chance ou não tem chance, né? E aqui, muita gente está falando aqui, ó, o Lula volta a dizer que 2026 será o ano de comparação entre o seu governo e o governo passados. E esse tipo de coisa é um problema. Não sei se o Lula percebe como é que isso aqui pode ser uma armadilha. Vai ser exatamente o que vai acontecer, né? Aqui, ó, Lula representa paz e amor, mas a campanha vai ser de guerra, não sei o que lá. O pessoal tá vendo que o Lula... o que eles queriam é dar golpe no Brasil, eu tenho certeza disso, mas já viram que não vão conseguir. Estão com dificuldade na campanha. Refém do rótulo de pai dos pobres, Lula quer mudar o discurso eleitoral. Quer mudar porque já viu que está enrascado, que não vai ganhar a eleição, né? E ainda tem um problema maior aqui, ó, a força menor no Nordeste. O Lula está perdendo apoio no Nordeste. Eu avisei para vocês que isso ia acontecer. À medida que mais pessoas no Nordeste passam a acessar a internet, passam a discutir política no assunto, não precisa nem assistir uma cápsula, não precisa nem assistir o pessoal da direita. Basta as pessoas conversarem entre si na internet, que naturalmente elas tendem para a direita. O povo do Nordeste é um povo conservador por definição. E só estava refém da Rede Globo, refém da mídia tradicional. À medida que isso também vai chegando no Nordeste, meu amigo, o Lula está ferrado, né? Vamos falar sobre as dificuldades do Lula, porque tudo isso está ligado, evidentemente, ao medo que o pessoal tá da manifestação do Nicolas, que está acontecendo agora de manhã, agora lá em Brasília, né? Tá chovendo bastante lá em Brasília. Eu vou falar sobre a manifestação do Nicolas no próximo vídeo, tá? Essas notícias foram sugeridas por zelador da Universidade de Coimbra, almirante tecnológico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o pessoal aqui reuniu uma série de especialistas da esquerda aqui sobre qual é o problema do Lula, né? O que o Lula vai ter nessa história aqui, ó. Na avaliação do Marcos Marinho, a vitória do Lula no primeiro turno é matematicamente improvável. Segundo ele, só aconteceria em um cenário de alta abstenção da direita, né? Por que eles consideram que poderia haver esse cenário de alta abstenção da direita? Porque justamente essa campanha do Bolsonaro contra a urna eletrônica pode levar a isso sim, as pessoas mais à direita falarem a eleição esse ano vai ser com urna eletrônica, vocês sabem disso, né? A mesma urna eletrônica que o Bolsonaro critica e coisa e tal. Aí o pessoal pensa assim, bom, se o Bolsonaro fala que é caixinha mágica, que não adianta ir lá, que eu vou digitar os números que não importa, então por que eu vou votar, né? Não vai fazer diferença mesmo. E isso pode levar a uma abstinência da direita, uma abstenção muito grande da direita. O pessoal de direita não indo votar, isso pode eleger o Lula no primeiro turno. Agora, na minha leitura, a única forma de Lula ganhar no primeiro turno seria se os eleitores da direita desistissem de votar e os eleitores da esquerda comparecessem em massa. Fora isso, vai ter segundo turno, né? A questão da fragmentação da direita, né, no final das contas, não muda o fato de que a soma dos votos vai empurrar a disputa para o segundo turno, e no segundo turno vai ter um representante da direita, com certeza, o Flávio Bolsonaro, que vai acabar juntando esses votos todos, né? O segundo turno será uma eleição de rejeição, não de adesão. Ganha quem for menos rejeitado pela maioria dos eleitores, é o ponto que tem aqui. E aí que entra esse assunto, né? Embora você vai ter certamente o governo tentando fazer propaganda contra o Flávio, a lembrança das merdas do governo Lula é muito maior. Então isso tende a ter esse efeito pendular aqui. Ele acrescenta a vitória de Lula depende sobretudo do eleitor pendular. Aquele menos engajado politicamente que decide o voto a partir de propostas concretas relacionadas a qualidade de vida e segurança, né? E esse eleitor pendular, ele tem rejeitado o incumbente e apostado em novidade, né? Isso tem a ver também com aquilo que eu falo para vocês, da questão do repúdio das pessoas ao Estado em si, né? As pessoas querem acabar com o Estado, mas aí elas não têm esse poder. Então na eleição elas votam em alguém que vai mudar o Estado, que vai tirar a estrutura que está aí. No caso, tirar a estrutura do Lula, né? A jornalista e cientista política Rejane Souza de Oliveira destaca que historicamente Lula nunca venceu a eleição presidencial no primeiro turno.
a fragmentação é sempre muito grande, né? A fragmentação da oposição tende a ser um grande obstáculo para o Lula, porque as pesquisas recentes mostram que a soma dos votos desses candidatos ultrapassa 50%, o que força um segundo turno, né? Os pontos de fragilidade do presidente estão na área de segurança pública e economia. Eu diria que tem corrupção aqui também, tá? A corrupção atinge o Lula mais fortemente. No campo da segurança, ela observa que a percepção do avanço do crime organizado e do aumento da insegurança tende a favorecer o discurso da direita. Evidentemente, o Lula, ele não tem, mesmo que ele queira adotar pontos de vista de segurança pública e coisa e tal, ele não tem esse traquejo, né? Ele não consegue mostrar uma imagem disso. A segurança pública se torna um fator decisivo para o voto, é uma área que o Lula não domina. No aspecto econômico, a questão dos indicadores do PIB não garantem apoio eleitoral automático, porque o que eles estão querendo dizer aqui é que aparentemente a economia está bem, então o Lula tenderia a ser reeleito. Mas a história não é bem essa, né? O PIB está bem porque o Porchat está fazendo as coisas, tá fazendo a mágica dele lá no IBGE, né? Para a prática, para os eleitores em si, eles vão no supermercado e veem os preços subirem, e isso não é uma coisa positiva. Ela está dizendo aqui que detalhes, o que vai decidir são detalhes, como entrega de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, ampliação do imposto de renda e coisa e tal. Isso ajuda realmente o Lula, esse tipo de coisa, mas não ajuda tanto quanto já ajudou no passado, né? O pessoal via isso antes no passado como uma exclusividade do Lula, já percebeu que não é. Então isso não é uma coisa que vai fazer tanta diferença assim. O cientista político concorda com a baixa probabilidade de vitória, o outro cientista político aqui, o Pedro Célio Borges, mas ressalta que apenas um cenário de forte instabilidade econômica ou erros graves na condução da campanha poderia retirar a competitividade de Lula. Ou seja, ele acha que Lula vai ganhar no final das contas. Mas no final eles colocam aqui a questão da crise dos incumbentes, né? Que a tendência tem sido trocar o presidente de qualquer jeito, ou seja, não aceitar manter o presidente. Isso se agrava no caso do Lula, porque o Lula tem um histórico muito grande de problemas no passado, né? Apesar do desafio, Lula ainda se beneficia da polarização no país. Ao comparar índices de rejeição, a família Bolsonaro segue enfrentando resistência maior no eleitorado do que o atual presidente, mas por uma diferença muito pequena, diga-se de passagem, né? E mesmo assim, o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro. Isso é uma coisa que ele vai explorar certamente durante a campanha e pode ajudar ele nesse aspecto, né? O pessoal aqui, evidentemente, quer o Tarcísio, né? Isso poderia melhorar se lançasse um nome menos diretamente associado ao bolsonarismo, por exemplo, o Tarcísio, e eu concordo com ele, o Tarcísio seria mais fácil, eu já falei isso aqui outras vezes, mas não quer dizer nada, no final das contas, a chance do Flávio Bolsonaro é enorme, né? Ele coloca aqui que por estar no governo, Lula continua vulnerável ao surgimento de novos escândalos de corrupção. INSS e Banco Master não provocam impacto significativo na popularidade presidencial. Até aqui, eles disseram que não provocaram, né? Mas novos episódios aliados a um eventual agravamento do cenário econômico poderiam alterar o jogo eleitoral. É a visão dele, né? Então essa é a posição. O pessoal está vendo que a coisa não está tão fácil para o Lula quanto muita gente imaginava, né? Aqui, ó, Lula volta a dizer que 2026 será ano de comparação, ou seja, ele quer dizer que ele é melhor do que o Bolsonaro, vai tentar comparar com o Bolsonaro, é lógico, omitindo a pandemia, né? O Bolsonaro enfrentou a pandemia no governo dele, uma pandemia não tem como ser uma coisa positiva, no entanto, entregou uma economia arrumada no final do governo, o que é uma coisa excelente, mostra um grau de profissionalismo enorme do Bolsonaro e da equipe econômica, né? Ele está dizendo que 2026 vai ser o ano da verdade, o ano da comparação e coisa e tal. Ele achando que a comparação favorece ele. Eu não sei se ele vai se vai ser isso que o pessoal vai ver, não, né? Lula representa paz e amor, mas a campanha vai ser de guerra, diz Rui Falcão. Então Rui Falcão está se preparando para uma campanha de guerra, não tenha dúvida. A esquerda vai com tudo, eles vão com tudo em todas as eleições. E a esquerda indo com tudo, eles têm uma força considerável, porque eles não têm limites, né? A Dilma segurou o preço da gasolina até o último momento, quase quebrou a Petrobras em 2014 para se eleger. No dia seguinte da eleição, colocou 30% de aumento no preço da gasolina. Um absurdo, todo mundo reclamou, mas ela já tinha sido eleita, não tinha como voltar atrás, não tinha como tirar o voto, né? Tudo bem que ela acabou sendo empichada em seguida, mas pode ter certeza, o PT vai tentar de tudo nessa eleição, né? Rótulo de pai dos pobres parece que não está muito bem para o Lula. O Lula não está gostando desse rótulo aqui, ó. Em franca campanha pela reeleição, Lula pediu auxiliares que ajudem a fortalecer seu discurso sobre investimentos em infraestrutura. O petista avalia que está muito refém das falas sobre a área social e que o pessoal já percebeu que não dá em nada. Ou seja, esse negócio do Lula de criar bolsa disso, bolsa daquilo outro, até era válido num primeiro momento, quando o pessoal achava que era só o Lula que fazia isso.
Quando tirou o Lula, entrou o Bolsonaro e coisa e tal, e continua a mesma coisa, aliás, até melhorou o Bolsa Família, o pessoal não tem mais essa visão. O Lula pode criar um monte de benefícios e bolsa isso, bolsa aquilo, o pessoal continua olhando para ele e vendo um pinguço corrupto e vendo que, pô, de repente é a melhor outra pessoa mesmo, né? Aqui, ó. Então ele quer agora dizer que focar o discurso em investimentos e infraestrutura. Qual que é o problema disso? O problema disso é que é só corrupção que ele tem para apresentar, né? Ele não investiu porra nenhuma, ele só criou dificuldade para o pessoal investir e criou mais corrupção nessa área. Ampla plataforma de distribuição de benefícios promovida pela gestão petista, segundo pesquisas, garantem a popularidade do petista no Nordeste, mas não são relevantes para reduzir a rejeição do Lula em outras regiões do país. E mesmo no Nordeste o pessoal está preocupado com isso, tá? Porque o eleitor do Nordeste não está mais tão amigo do Lula quanto foi no passado. Afinal, o Lula assumiu com essa promessa de manter Bolsa Família, cortou um monte de Bolsa Família de um monte de gente lá no Nordeste, inclusive, né? O presidente sabe que os eleitores dos votos, os eleitores de baixa renda são determinantes para chegar no segundo turno, mas não para vencer a eleição. É por isso que ele quer olhar elementos de realização em outras áreas e isso é que é o problema. Ele não consegue nada, né? Aqui, ó. Segurança pública, por exemplo, virou um campo de batalha entre Lula e a direita e é um campo de batalha que é um problema para o Lula esse ano. O Lula vai ter problemas com isso daqui. Ele está checando, está vendo esse negócio. E outra coisa impressionante que o pessoal tem apontado: força menor no Nordeste enfraquece candidatura de Lula, diz consultor, né? A avaliação tem mostrado que o Lula tem perdido força no Nordeste. Aqui, ó. O presidente Lula mostra uma força menor no Nordeste, o que estaria enfraquecendo sua candidatura à reeleição, é o que diz a análise do consultor político Luciano Dias. A avaliação foi feita durante uma apresentação no Banco Itaú, noticiada pelo Brasil Jornal, e foi citado o exemplo de Pernambuco, em que os principais concorrentes ao governo não são do PT. É o João Campos, do PSB, e a Raquel Lira, que era do PSB e agora está no PSD, né, de dado, né? E deve tentar a reeleição. No primeiro cenário avaliado pelo levantamento, o Flávio tem, a pesquisa Apex Futura mostra o Flávio na frente, lá em São Paulo e coisa e tal, e mesmo nas outras pesquisas, todas as pesquisas mostram de forma unânime o crescimento do Flávio. Isso é um problema, né? É um problema para o Lula. O Lula não tem conseguido manter os eleitores do Nordeste. Resta saber, é verdade, se o Flávio Bolsonaro vai conseguir fazer isso. O Flávio está buscando articuladores políticos no Nordeste, isso se tornou uma prioridade para ele ter gente no Nordeste para ajudar a campanha dele ali. Ali é o ponto fraco do Lula, né? O Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo, no Rio e em Brasília, não foi no Nordeste. O Nordeste deu mais voto para o Bolsonaro em 2022 do que em 2018. Mas eu tenho para mim que o Flávio já ganhou essas regiões. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, o pessoal sabe que a tragédia que foi o governo Lula. Ainda havia, em 2022, a expectativa de que seria um Lula moderado, um Lula de centro, um Lula não tão gastador e coisa e tal. E o pessoal viu a verdade. O Lula é o Lula. O Lula é o pinguço corrupto de sempre, vai fazer as merdas de sempre. Então eu acredito que esses votos ele já ganhou. Mas é importante também ele reforçar o Nordeste, o Bolsonaro ter uma votação boa no Nordeste. Assim, não é ganhar no Nordeste, precisa ter mais votos do que nas pesquisas anteriores o Bolsonaro teve, nas eleições anteriores o Bolsonaro teve no Nordeste. Isso já basta para quebrar o Lula, né? E o fato é que você vê nessa visão desses analistas políticos todos, que o Lula está com um problema. Ele está tendo que mudar a trajetória dele. Ele achava que com o Flávio candidato ia estar tranquilo esse ano, ele está vendo que não vai ser bem assim, né? O governo está protegendo o Palácio do Planalto com a caminhada... Olha como é que o pessoal da esquerda tá chateado. A procissão fascista do Nicolas. Esse pessoal, eles estão muito putos da vida, eles estão todos chateados, mas muito chateados mesmo, cara. Enfim, é isso daqui que o pessoal está preocupado lá, né? É lógico, eles estão preocupados porque eles sabem que essa manifestação tende a abrir caminho para mais manifestações ao longo do ano e isso pode prejudicar muito o Lula, né? Aqui, ó, o Lula convocou participação política da população. Não, nós temos que assumir. Vai pra rua, gente, tem que ir pra rua, vocês também. E é difícil, tá? Eu tô para dizer para vocês que não consegue atrair muita gente para essas manifestações do Lula, não. Tirando o showmício, né, do Caetano Veloso e coisa e tal, esse pessoal que faz showmício pro Lula, atrair o Lula pelo discurso político mesmo, ninguém vai no final das contas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.